Milhões de gaúchos, recém-casados. O ano era 1988, quando o jovem casal tomou a decisão mais importante da vida: sair do sul e vir para o centro-oeste brasileiro. Mais precisamente, para a Chapada do Parecis, esse mundão de terra que começava a ser explorado. Hoje o Pioneiros vai contar a história do Jesus e da Silvia. Ele, formado em agronomia, e ela em administração de empresas, se conheceram ainda na faculdade. Ele morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ela em Curitiba, no Paraná. Uma história onde as distâncias se tornariam um desafio e, ao mesmo tempo, um elo a ser construído. Por que você decidiu sair do sul e vir para o Mato Grosso? Bom, em primeiro lugar, eu contando uma história. Quando eu estava na faculdade, eu vi numa revista que o Lacir de Moraes vinha para Campo Novo do Parecis. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu sempre pensava em Mato Grosso. E aí depois, quando nós conhecemos aqui, antes de vir, eu cheguei nesse lugar e falei, é aqui que eu quero trabalhar com agricultura. Qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu isso aqui? A primeira impressão aqui em Campo Novo foi assim, das terras, foi de encher os olhos. E essa decisão, né, de sair do sul, você tomou sozinho ou como é que foi? Não, foi toda a família, e aí a minha esposa, nós já tínhamos esse projeto, nós viemos aqui ver enquanto nós éramos solteiros ainda, nós viemos para cá. Viemos na sequência antes de casar, daí casamos e coincidiu que na sequência foi adquirida a área, só que nós tínhamos que vir para cá, né? É o único jeito. Hoje, Campo Novo do Parecis se destaca em Mato Grosso. Não é das maiores cidades, mas já tem mais de 50 mil habitantes e quem passa por aqui se impressiona com a estrutura urbana. Mas quando o Jesus e a Silvia chegaram, era apenas uma vila, um distrito do município de Diamantino. Não te assustou a ideia de vir morar no meio do nada? Eu estranhei muito o clima, porque eu vinha do Rio Grande do Sul, que era um clima frio e tal, e depois aqui era aquela coisa de 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Então eu estranhei o clima, né? A falta de condições mínimas, né? Uma vez a gente veio da fazenda, a gente foi colher soja, chegamos em casa, vamos tomar um banho? Vamos. Todo cheio daquele coisa que o soja coça e tal. Eu recém-casada, eu e ele e tal. A gente se preparando para tirar aquela coceira, aquela poeira. Cadê a água? Não tinha energia, não tinha água. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou dormir me coçando desse jeito, com essa palha e tal? De repente começou a se armar uma chuva, um temporal assim no céu e tal. Era final de tarde, bem noitinha. Eu falei, corra com os baldes para fora. Enchemos os baldes d'água. E nós tomamos banho com aquela água da chuva, dos baldes da água que tinha chovido. Isso é parte da minha história. E sem contar que fiz muitos jantares à luz de vela. Não, porque eu recém-casado, não é porque não tinha energia mesmo. A gente era um romantismo meio que imposto. Você fez bastante jantar à luz de vela? Fiz muitos. Eu vou te contar uma história bem legal. Em 97 para 98, eu morava naquela casa ali e minha prima chegou da cidade, estacionou assim, ué, o que ela veio fazer aqui? Eu tinha uns crianças pequenos. Ela falou assim, Silvia, que eu veio te contar uma novidade, minha prima Ivana. O que foi? Na cidade tem sorvete. Porque veio energia elétrica através do linhão. E assim, agora tem sorvete. E assim, nossa, é 98. E pequenas conquistas eram, na verdade... Ela saiu da cidade, fez 10, 15 quilômetros para me contar que tinha sorvete. As fotografias têm o dom de resgatar não apenas momentos, mas a própria essência da vida. Em um desses registros, a jovem Silvia sorri.
segurando no colo os seus animais de estimação. Contudo, é o fundo da imagem que guarda o mais profundo significado. Uma pequena construção de 4 cômodos, solitária, no meio da terra arada. Ali, naquele refúgio modesto, eles construíram seu primeiro abrigo, o alicerce de um futuro. A gente casou, na nossa lua de mel, o pai ligou. Surgiu uma oportunidade no Mato Grosso. Você empresta seu marido e nós viajando para a gente visitar uma área lá no Mato Grosso. Eu falei, tá bom, pai, tô indo para casa então. Eu nós pegamos uma mala, outro dia ligeiro para casa e ele subiu. Mas antes disso, nossos irmãos todos, né, eles também ajudaram. Não foi fácil, não foi fácil. Na época a gente tinha que pagar a fazenda, ele tinha 28 anos, eu tinha 24. Dois moleques que tinham a responsabilidade de plantar e receber a colheita para poder pagar a primeira e única prestação da fazenda. Nós tivemos essa responsabilidade. Então a gente não podia nem ter mimo. A gente tinha que dizer assim, meu Deus do céu, tem que acontecer. Ele não podia desistir. Não. A casinha que os acolheu no início ainda persiste, desafiando o tempo e as transformações da paisagem. É a mesma. Hoje, protegida pela sombra benevolente das árvores, ela não é mais um lar, mas um depósito, principalmente de lembranças. Cada cômodo, antes preenchido com a rotina de um jovem casal, agora guarda o peso doce da nostalgia e o sussurro de antigas histórias. Nesta casa, o Jesus viveu uma daquelas experiências que parecem até mentira. Foi bem no início, a esposa ainda não tinha nem vindo. Ele estava dormindo neste quarto quando acordou de madrugada com um sibilo. Aquele som. Tss. Isso mesmo. Era uma cobra, mas na cama, debaixo do travesseiro. E aí eu tive que pular a janela, né? Depois o pessoal foi lá e catou a cobra que está embaixo do travesseiro. Então, era uma... Que cobra é essa? Era uma jararaca. É uma jararaca. Uma cobra bem perigosa, né? Perigosa. Aqui tem muita cascavel e jararaca. Hoje eu diria que tem mais cascavel até que jararaca. Então não é mentira essa história? Não, a história é real. Teve problema? Não tive trauma, não tive trauma, não. Só à noite, quando os besouros batiam na janela, eu pensava que podia ser uma cobra. E pensar que foi justamente esse episódio que despertou em Jesus um novo olhar. E mais que isso, uma participação ativa na comunidade. Tudo começou quando ele saiu em busca do soro antiofídico para manter na fazenda, por precaução. Rodou daqui, perguntou dali e nada. O remédio essencial em áreas rurais simplesmente não estava disponível. E aí eu digo, pô, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para trazer esse soro, né? Então eu comecei a participar, digo, vou ter que participar da cidade, que a cidade estava começando. Aí fundamos a Associação de Engenheiros Agrônomos, eu fui presidente. Aí depois participei do Conselho Municipal de Saúde, né? Aí fundamos o Sindicato Rural, eu fui o sócio fundador, fui o primeiro secretário. E assim todas as atividades a gente participava. Aí... Parece que, de alguma forma, o destino do Jesus estava traçado. Ele chegou aqui no ano da emancipação política de Campo Novo do Parecis. E 12 anos depois, era eleito prefeito do município. Em 94 teve a eleição do governador Dando Oliveira, que eu conheci o ex-governador e falecido Dando Oliveira. Aí um grupo aqui apoiou ele, nós conhecemos. E depois, lá na frente, em 2000, durante o ano 2000, tinha eleição. E aí acabamos discutindo, na época, o pessoal da oposição, reunindo partidos e tal, e acabou ficando que nós fomos candidatos a prefeito em 2000, pelo PSDB na época, e o governador Dando Oliveira ajudou muito nós na época também para a oportunidade da eleição, né? Então,
e acabamos vencendo. Você se elegeu, né, em 2000? Em 2000. E se reelegeu? Nós reelegemos depois em 2004, né? E depois, na sequência, eu saí, daí ficou o vice-prefeito Sérgio Stefanello, e depois eu fui candidato a deputado estadual. Uhum. E aí, seguiu em frente a carreira? Não, a carreira política acabou lá no deputado estadual. Nós ficamos suplente, fizemos uma boa votação, mas eu estava num partido que era o PPS, na época era muito PPS e outros partidos, né? E precisava muito voto. Quer dizer, eu fiz 13.500 votos, teve deputado que entrou com 8.000, mas eu com 13.000 não entrei, né? Então, daí, a partir daí nós começamos a tocar a vida privada. Então, vamos à lida no campo, afinal, foi ela que deu início a toda essa história. Novamente, as fotografias. Elas ajudam a contar o que a memória guarda com carinho. Nada de máquinas modernas, repletas de tecnologia como vemos hoje. Naquela época, a primeira safra foi plantada com a força de um trator simples. Pequeno diante dos gigantes de hoje, mas imenso no simbolismo. Era ele que fazia a diferença nos primeiros dias de cultivo. Um tempo em que o suor falava mais alto que os algoritmos. E cada sulco na terra era também um risco de esperança traçado à mão. Aqui já estava cultivando na época, e nós começamos com soja e também tinha uma parte de cana-de-açúcar. Então na época era soja e cana-de-açúcar, mas o soja ainda era o principal. E por quanto tempo vocês continuaram com aquele modelo? Aí nós, na sequência, nós começamos, implementamos melhor a cana-de-açúcar, aumentou a cana-de-açúcar e também, lógico, melhorou também a soja. E mais adiante nós começamos a diversificar as culturas, né? Aí onde nós começamos e estamos hoje, as principais são cana-de-açúcar, a soja, o algodão, o milho semente, nós cultivamos também. E temos parceria com empresas e temos a pecuária intensiva de ciclo completo. Então, hoje é o portfólio da fazenda? É o portfólio da fazenda. Às vezes também cultivamos muitos anos a pipoca, feijão, e às vezes também uma parte de sorgo, mas essas são as principais. E aí a pecuária, uma integração lavoura-pecuária em floresta, parte também. Nós também temos um tratamento para toda a madeira nossa, nós fizemos as nossas lascas, a madeira para a pecuária. Nós temos um tratamento na fazenda. Cultivamos eucalipto e fizemos o tratamento. Então é um ciclo bastante diversificado. Girassol também cultivamos bastante. Então é uma diversificação muito grande. Evidente que, para dar conta de toda essa produção, são várias as propriedades rurais. Algumas próprias, outras arrendadas. Mas um detalhe chama a atenção. Todas têm nome de santo. A começar pela sede, a Fazenda São Pedro, uma homenagem ao pai da Silvia, já falecido. A foto dele tem um lugar de destaque logo na entrada do escritório. Um sinal de que, por aqui, além de muito trabalho, a fé sempre esteve presente. Eu falo, muita gente fala também, que na agricultura, na agropecuária, principalmente a céu aberto, é uma das atividades que você tem que fortificar a sua fé. O primeiro ano que nós sememos algodão, aliás, a segunda safra, nós somos católicos, né? E eu falava se o seu Alzemiro ver essa entrevista, ele vai lembrar que eu falava para ele que toda vez que ele ia para lá, faz o Sinal da Cruz e reza o Pai Nosso. Quando ele chega lá na virada, lá de novamente, porque eu calculei para ele quanto custava cada ida de semeadora, de plantadeira, né? Então, você reza porque seu algodão tem que nascer bem, tem que germinar bem, tem que produzir bem, porque é um custo muito grande. Então, a fé, a perseverança, né, da gente, as condições climáticas, a gente tem que, uma hora, rezar para chover, outra hora para diminuir a chuva. Você tem que ter essa relação, assim, essa comunhão. Ajuda muito. Nós sempre tivemos isso. Pela fé, a gente conquistou muitas coisas. A conquista mais recente foi a construção desta capela, na Fazenda São Pedro, a propriedade mais próxima da cidade.
A obra e a sua inauguração carregam histórias e simbolismos que vão além das paredes de alvenaria. Mais que uma demonstração de fé, representa a gratidão de uma família que saiu do sul do país rumo ao centro-oeste e que ao longo dos anos fincou raízes e construiu seu legado no coração do Brasil. Meu pai faleceu em 2001, em março, e depois de todo esse desenrolar, eu tive que ir para o escritório e ver os papéis e tal, e nós eu achei um desenho. E esse desenho, eu perguntei para a mãe, o que é isso? Ela me disse assim, filha, o seu pai desenhou, era o sonho dele ter uma capela na fazenda. E esse papel ficou guardado e na minha cabeça eu fiquei pensando, um dia eu vou realizar o sonho dele. E ela falou assim para mim, e é meu também, eu gostaria muito de ter uma capela na fazenda. E eu guardei o papel e tal. Aí, olha, infelizmente, quando a minha mãe faleceu, eu comecei, eu vou fazer, eu prometi para ela, eu prometi para ele. E a gente começou essa obra. Meu pai era Pedro, a fazenda chama São Pedro. E nós resolvemos colocar o nome da Capela São Pedro. E ali eu fiz, né? Mandei imprimir uma foto, enfim, coloquei a história. E coincidiu que ficou pronto em dezembro. O aniversário dele era 8 de março. E não achava data para fazer essa inauguração. E deu certo que no domingo do dia 8 de março, que era o aniversário dele, o padre deu certo, tudo deu certo e a festa se fez dia 8 de março. Quer dizer, foi uma coincidência, então? Foi uma coincidência. A gente nunca pensou que a data seria 8 de março. E a gente inaugurou em 2020. E o padre, quando viu a igreja, ele ficou tão feliz, tão espantado com o tamanho dela, que a gente veio inaugurar a capela e tal. E ele falou assim, a partir de hoje eu declaro que aqui nessa capela não será mais uma capela, e sim uma igreja, que poderá ser feito missas, casamentos, batizado, tudo o que se faz numa igreja. Quase 4 décadas se passaram. O que ainda ficou para dizer? Vocês criaram filhos aqui, né? Sim. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Se criaram na fazenda e brincando, e quando entraram para o 2º grau é que eles foram estudar, porque um queria medicina, a menina queria odonto, não tinha faculdade aqui. E quando você olha ali a cidade, né, de Campo Novo, o que você sente? Nossa, eu sempre falo que cada bairro que fazia, a gente dizia, olha como está crescendo. Hoje nós temos prédios altos. Eu sinto orgulho, porque a gente faz parte disso, né? A gente começou junto, todo mundo junto. Muitos amigos a gente fez aqui, ainda tem. Sinto orgulho, muito orgulho. Valeu a pena? Vou citar o Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Não sei se pode por isso, mas é o seguinte, realmente, se a alma não é pequena, tudo vale a pena.